Oi, pessoal! Eu sou a professora Luzilete e vou trabalhar com vocês o componente de geografia. Na aula passada a gente começou a falar um pouquinho dos meios de comunicação, não foi? E hoje nós vamos continuar. Mas antes disso eu quero saber, você fez lá, pintou o desenho, mandou a imagem para o seu colega pelo celular, pelo tablet, pelo computador, conversou com ele, perguntou como que ele está, se ele está se cuidando, se ele está dentro de casa, conversou com ele sobre a aula, se ele gostou da aula, se ele não gostou da aula, conversaram sobre o que vocês aprenderam na aula anterior? É para isso que serve também, né, essa tecnologia, para permitir que nós nos comuniquemos com outras pessoas em tempo real. Porque quando a gente falava da carta, a carta, quando chegava na outra pessoa, ela não chegava no tempo real, no tempo exatamente que tinha acontecido, né? Demorava alguns dias para essa carta chegar. Às vezes, alguns meses para a carta chegar, né? Quando ainda não existiam os correios. Então, quando a mensagem chegava, já tinha se passado muito tempo do acontecimento, não é verdade? Hoje não. Hoje em dia, graças a essa tecnologia, todas as informações que chegam até a gente são praticamente em tempo real. E eu posso me comunicar também com as pessoas em tempo real, não é verdade? Então, aproveita a tecnologia que está a seu favor e vai conversando com seus amigos também sobre a aula. Isso vai fazer com que vocês pareçam estar ainda mais juntos do que só quando estão na escola, na sala de aula, tá bom? Então vamos seguir, vamos lá para a nossa página 210 do livro. Opa, é aqui mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá para a página 210, que ela vai continuar falando um pouquinho sobre a questão do jornal. Nós falamos da carta, né, na aula passada, e hoje a gente vai falar então do jornal. O jornal é outro meio de comunicação que surgiu há muito tempo. Existem registros de textos jornalísticos que começaram a ser produzidos há mais de 400 anos na Europa, que é quando surge a imprensa. Então veja, primeiro o ser humano não sabia escrever, né? A primeira comunicação do ser humano foi oral, né? Bem oral, as pessoas conversavam. Depois as pessoas começaram a se apropriar da escrita e aí elas passaram a escrever. E com a apropriação da escrita, etc, surge então a imprensa, que é responsável por quê? Pela impressão de jornais, pela impressão de livros, pela impressão de revistas, tá? Então a gente vai ver que o jornal, a primeira ideia de jornal impresso, ele surge lá na Europa há mais de 400 anos. Olha quanto tempo faz que o jornal existe, né? Durante muito tempo, os jornais foram os principais meios de divulgação de notícias. Aquilo que eu falei, o jornal ele vem antes da imagem, né? Ele vem antes da TV, ele vem antes do rádio. Então, o que acontece? O meio que havia de trocar informação era através do jornal impresso, do jornal escrito. Com o surgimento dos meios de comunicação eletrônicos, né, o número de cartas enviadas e jornais impressos está diminuindo. A gente já conversou sobre isso, a gente já viu, por exemplo, que hoje em dia os jornais, como que a gente encontra jornal? Muito mais digital, né, lá no computador, quando eu abro o site do determinado jornal, do que o jornal impresso. Ainda existe jornal impresso? Existe, mas em pouquíssima quantidade, em muito menor quantidade do que existiu há outros anos, né, quando não tinha toda essa questão tecnológica, essa questão eletrônica. O meio de comunicação eletrônico de massa mais conhecido atualmente é a televisão, que a gente vai ter lá então os jornais televisivos, né, onde atinge um grande número de pessoas. Além disso, atualmente a internet vem substituindo os antigos jornais impressos por versões eletrônicas, que são disponíveis na tela de computadores e de telefones celulares de maneira prática e instantânea. Quer dizer, eu aperto lá o botão, entro no site e já está lá a notícia. E as notícias sim chegam até nós praticamente em tempo real. Antes uma notícia demorava muito tempo para chegar até nós. Hoje em dia não, mesmo que seja uma notícia lá do outro lado do mundo, em pouquíssimo tempo ela já chegou até nós, em pouquíssimo tempo ela já atingiu uma multidão de pessoas graças aos meios eletrônicos. Então aqui, ó, tem lá, por causa dos jornais eletrônicos disponíveis na internet, o número de cópias de jornais impressos vem diminuindo a cada ano. Então aqui eu tenho um jornal impresso, né? E veja que tá só uma partezinha dele aqui, né? E o que tá no centro? O que tá no meio da mesa, né? O celular, quer dizer, cada vez mais o jornal impresso ele vai saindo de cena, ele vai deixando de existir, né? Isso é até um bem para o meio ambiente, né? Porque esse jornal, eu já sei do que é feito o papel, né? E depois esse papel vai para onde? O que é feito com ele, né? Hoje em dia, graças à tecnologia, graças à pesquisa, graças ao estudo, a gente sabe que o material
o papel ele pode ser reaproveitado, né? Ele pode ser reciclado. Mas até chegar nessa descoberta, quanto de papel foi jogado pelo meio ambiente, não é verdade? Então, mas cada dia mais o jornal impresso vai saindo de cena e dando lugar então aos meios eletrônicos de comunicação, tá certo? Vamos lá, daí diz lá, com a lupa na mão, né? Você já pensou em ser um jornalista? Nessa atividade, você e os seus colegas, né? E aí, quando eu digo você e seus colegas, vocês podem usar esse meio de comunicação se vocês quiserem, né? Ou você e os seus familiares aí dentro de casa, né? Deverão produzir uma notícia aqui falar a respeito da sua escola. Mas como vocês estão distantes da escola, vocês poderiam fazer uma notícia sobre algo atual. Alguma coisa que está acontecendo aí com vocês, alguma coisa que está acontecendo, né, nas redondezas, enfim. Escolham aí um tema e vocês podem criar uma notícia. Não se esqueçam de dar um título para a notícia e mãos à obra. E a gente aprendeu já sobre notícia, né, gente? O que a gente aprendeu? Que a notícia tem que ter uma foto, uma imagem, com uma legenda para explicar o que se trata aquela foto. E aquela foto tem que ter relação com o quê? Com o título da matéria. Que no primeiro parágrafo da matéria tem que constar lá o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, tudo isso lá no primeiro parágrafo e depois o resto do texto vocês vão contar os detalhes do fato, não é? Todo mundo já aprendeu isso. Então, essa é a proposta que vocês façam um jornal, proposta para casa, tá ok? Vamos seguir então. Vamos falar do rádio agora. O rádio é um meio de comunicação que usa a linguagem oral, né? Porque quando eu ouço o rádio, eu não estou vendo ninguém, né? E eu não estou recebendo nada escrito na minha frente, eu estou ouvindo, né? Então, por isso que é oral. Oral, né? Alguém está falando e eu estou ouvindo. E o som, elementos reconhecidos pelas pessoas desde que aprenderam a falar. Desde que aprendem a falar, eu reconheço o som. Exceto, claro, né, gente? Vamos lembrar daqueles nossos amigos, daqueles nossos colegas, né? Que acabam nascendo com problema de audição ou que perdem a audição por algum motivo, né? Enfim, ao longo da vida, mas de modo geral, né, a gente se apropria do som e da linguagem oral assim que a gente aprende a falar. Isso torna o rádio muito popular, pois podemos ouvi-lo enquanto realizamos outras tarefas, como brincar, fazer atividades domésticas, praticar esportes, entre outros, né? Que é o que a gente faz, né? Ah, lá, vamos arrumar a casa. Bota uma música lá no rádio e enquanto vai tocando a música, a gente vai arrumando a casa. Ah, tô dirigindo. Posso ligar o rádio? Posso ligar o rádio. E ali no rádio, quando eu ligo o rádio, eu posso optar se eu vou escutar música ou se eu vou escutar uma notícia, porque no rádio também a gente tem os noticiários, não é verdade? Então eu posso dirigir e ouvindo as notícias do dia. Então o rádio, por ser uma questão oral, eu posso usar ele fazendo outras coisas. Então até que tem, ó, né, o carro e alguém ali, ó, usando o rádio do carro. Alguns carros modernos já vêm equipados de fábrica com rádio, já sabemos disso, né? O que é uma linguagem oral? Então é a fala, a voz. Vamos falar da televisão? Também conhecidíssima de todos nós, né? Entre os meios de comunicação de massa, o mais conhecido é a televisão. Ainda mais popular que o rádio é a televisão. E vejam que o rádio ele veio antes da TV. Antes, tudo isso que a gente vê na TV acontecia no rádio. Tinha até novela no rádio. Vocês acreditam? Nossa, professora, mas como assim novela e ninguém via nada? Não se via, mas se ouvia. E quando tinham as novelas no rádio, isso era tão importante e havia um empenho tão grande das pessoas que produziam que elas não cuidavam só das falas dos atores, eles cuidavam também de algo que a gente chama de sonoplastia, quer dizer, o barulho, né? Os sons que tinham que ter no ambiente para ajudar quem estava ouvindo a novela a imaginar o cenário em que estava acontecendo, né? Então você falava lá, ai, fulano veio a cavalo, aí parecia o barulho da pata do cavalo, né? Que alguém fazia, tinha uma pessoa especializada só em fazer isso. Fazia o barulho para que a pessoa que estava do outro lado do rádio ouvindo a novela, ouvindo a história, né? Imaginasse o cavalo, o cenário. Então era muito interessante. As famílias se reuniam primeiro em torno do rádio e depois é que veio a TV. E quando a TV chegou, não pense que era essa imagem colorida, nítida que vocês têm aí, não. Né? Quando a TV começa a existir, ela é em preto e branco, ela é algo assim demorado, né? Você ligava, ela tinha que aquecer para a imagem aparecer e era tudo em preto e branco. Então foi havendo um melhoramento
do equipamento para chegar no que nós temos hoje nas Smart TVs, né? Que a gente pode acessar a internet pela TV, a imagem é clara. Tem TVs que a imagem é tão boa que parece que a gente está lá dentro da imagem, não é verdade? Mas nem sempre foi assim. Mas a televisão é o meio de comunicação em massa mais conhecido, tá bom? Pode ter sido o primeiro meio de comunicação capaz de transmitir imagens. A televisão se tornou um sucesso assim que foi inventada. Mas, professor, você não disse que o rádio veio antes? Sim, o rádio. Mas o rádio transmitia imagens? Não, só o som, né? Então, a TV foi o primeiro instrumento a transmitir imagens. Até o início desse século, a televisão foi o principal meio das pessoas obterem informações. Porém, as tecnologias foram mudando e hoje a televisão está perdendo espaço para a internet, assim como aconteceu com as cartas e jornais impressos. Então, hoje a internet ela é um grande difusor de informações, né? Então, até o começo do século, a TV era o boom, né? Era o que havia de melhor para a gente obter informações e ver imagens e tal. Hoje em dia não, hoje em dia existe a internet que me possibilita escolher o que eu quero. Não que na TV não possa, né? Mas a internet ela tem essa ainda é uma variedade ainda maior de ações e faz com que a TV, assim como o jornal impresso, vá saindo de cena, né? E fique então a internet no centro das atenções. Claro que a TV ainda é super utilizada. E aí, quando eu falo da internet, a gente vai entrar então na questão das Smart TVs, né? Que tem acesso à internet. Quer dizer, é aliar a TV com a internet, tá bom? Então, olha lá, as imagens das televisões dos anos de 1950 não eram coloridas, mas em preto e branco. E olha como que era a TV, né, naquela época. Aí vamos seguir então, né? Aqui propõe para vocês fazerem um telejornal, que vocês podem brincar em casa aí, né? Junta a família num momento de lazer e vamos brincar de fazer aquela notícia que você escreveu, que você criou um jornal escrito, você pode transformar ela num jornal oral, né? Vocês podem fazer de conta que são repórteres ou que são jornalistas e ao invés de já tem a parte impressa, vocês podem comunicar oralmente essa notícia, que é o que acontece, né, gente? Se eu pego um jornal lá impresso ou um jornal na internet escrito, eu vou ter lá uma notícia, por exemplo, agora sobre esse processo que a gente está passando da pandemia, que vai estar escrito, mas se eu ligo a TV, tem lá no jornal também o jornalista que está falando sobre aquilo que estava escrito. E você pode fazer essa experiência aí na sua casa. Escreve a notícia e depois comunica a notícia. E aí nós chegamos então, olha lá, no telefone celular, né? Tão conhecido da gente também. Então, certamente o telefone celular ou smartphone é o dispositivo de comunicação mais utilizado nos tempos atuais. Por meio dele, hoje é possível pagar contas, solicitar comida, vigiar a casa e se comunicar em tempo real por meio de imagem e som. Sabemos disso, né, gente? Quantas vezes a gente não pede comida pelo celular? Né? E eu falando com outra pessoa, eu posso falar ouvindo, ou eu posso fazer uma videochamada e conversar com ela como se ela estivesse ali no mesmo espaço que eu, não é verdade? Olha aqui as crianças usando. Atualmente os celulares concentram várias ferramentas de comunicação. Né? E aí a gente vai falar então da internet, que a gente já comentou um pouquinho, né? Entre todos os meios de comunicação, a internet, por meio principalmente dos computadores, é o que está promovendo a maior integração entre pessoas ao redor do planeta. Você sabia que os primeiros computadores que foram desenvolvidos por volta de 1950 eram enormes e muito lentos? Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa sala aqui toda era um computador. Os computadores, quando surgiram, eles eram assim, enormes, ocupavam salas. Hoje em dia a gente tem até os notebooks pequenininhos, né? Mas eles já foram coisas muito grandes e que foram sofrendo o quê? Melhoramentos. Muito bem. E já foram bem lentos também. Olha ali. Com o passar do tempo, os computadores foram se tornando cada vez mais potentes, rápidos e compactos. A internet surgiu nos Estados Unidos da América logo após a invenção dos primeiros computadores, no ano de 1969. Então, primeiro surgiram os computadores e depois vem então a ideia da internet. A rede que deu origem à internet foi criada para promover a comunicação entre militares e cientistas, né? Porque ela vai surgir aqui num período bem delicado da história da humanidade. Então, ela surge com essa ideia de fazer uma comunicação entre militares e cientistas. Em 1996, o cantor e compositor brasileiro Gilberto Gil participou da primeira transmissão ao vivo pela internet em nosso país, interpretando a música pela internet.
Tá aí mais uma atividadezinha para casa. Então, olha lá, produzir um jornal escrito, uma notícia escrita, transformar essa notícia numa comunicação oral e pesquisar na internet, que música é essa do compositor Gilberto Gil, que se chama Pela Internet, tá certo? E para a gente encerrar, vamos para os nossos últimos parágrafos, que falam que uma das principais vantagens da internet em relação a outros meios de comunicação é que ela tem dois sentidos, ou seja, o usuário, além de receber informações, pode também interagir com elas, curtindo, compartilhando ou até mesmo criando-as, né? Então a internet ela me facilita receber a notícia e me comunicar, né? Tipo escrever, essa notícia é isso, fazer um comentário ou compartilhar essa notícia com mais pessoas porque eu achei interessante. Então ela tem esses dois lados, o lado que eu recebo, mas o lado que eu também envio, né? A liberdade para se produzir informação na internet tem um problema. Pelo fato de qualquer pessoa criar e disponibilizar informações, muitas notícias divulgadas na internet não são verdadeiras, são as chamadas fake news. Então, o que acontece? Como ela é aberta para todo mundo e eu posso escrever o que eu quiser lá, muitas vezes as informações que chegam até nós nem sempre são verdadeiras. Então, isso é um outro problema, para vocês verem que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, um lado bom e um lado ruim. O lado ruim da internet é isso. Como todo mundo pode escrever, nem sempre o que chega até nós é uma história verdadeira, uma notícia verdadeira. A gente tem que procurar outras fontes para comprovar se aquilo é verdadeiro ou não, né? E é muito chato isso. Então, a internet permite ao usuário produzir informações. Isso a gente já conversou. Certo, pessoal? Então, eu encontro vocês na nossa próxima aula para a gente falar mais um pouquinho sobre isso e concluir a nossa unidade. Tá certo? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau!